Eu acredito na estratégia, que é uma estratégia de comunicação, a exemplo de outros comitês, por exemplo, através das redes sociais, ter um canal mais efetivo de divulgação de projetos através das redes, ter um canal de comunicação mais direto através desse novo modelo de comunicação por rede social que a gente tem com a população, seria um caminho interessante. A gente precisa discutir isso em diversos fóruns, né? Trazer a universidade para discutir isso, trazer os setoriais do poder público para entender o que é essa governança da água, né? E disseminar isso de alguma forma, né? E aí o comitê em si precisa criar estratégias, né? Como que eu vou fazer essa divulgação? Como que eu vou fazer o arranjo dessa governança, né? Os comitês de bacias poderiam aproveitar alguma coisa nesse sentido, porque nós estamos falando basicamente de relacionamento interpessoal, independente de conceitos técnicos, de conceitos específicos de um setor específico. A primeira coisa que se precisou quebrar foi a barreira ou a resistência das pessoas se conhecerem, das pessoas poderem estar juntas. Então, de um produtor, um minerador poder receber uma ONG ou uma associação de bairro ou um órgão público sem uma imposição de algum documento. Voltaria a fortalecer os subcomitês. Porque no subcomitê as pessoas vão mais do que no comitê, né? O subcomitê está mais próximo, as pessoas se conhecem mais, se discutem mais, as associações locais elas frequentam, elas discutem. Ou seja, existe uma proximidade de tendências, assim, de forma de enfrentar os problemas. Aqui, quando vem para o comitê aqui, talvez não tenha tanta proximidade, mas haveria necessidade de você ter uma integração maior entre as câmaras, para fazer uma discussão melhor a respeito dos temas, né? Então, acho que a motivação é a gente mostrar que é necessário, que a gente tem voz, né? Que nós podemos participar, que nós podemos efetivamente influir nos destinos não só dos recursos, mas a questão de você decidir aquilo que é melhor ou não para a sua área, na área de recursos hídricos em geral, meio ambiente ou até mudança climática, como nós estivemos conversando. Vamos chamar de desmembramento. Por que desmembramento? Porque uma vez que estamos todos juntos e somos independentes, região sudoeste, que faz as 8 cidades que estão inseridas no Comitê Cotia Guarapiranga, que é Taboão da Serra, Embu das Artes, São Lourenço da Serra, Juquitiba, Vargem Grande Paulista, Cotia, Imbuguaçu e Itapecerica da Serra, é que forma essa região sudoeste, que coincidentemente também é os municípios que fazem parte da região, mais a parte sul da cidade de São Paulo, que fazem parte da Guarapiranga. Esse desmembramento, ele é extremamente necessário. Por quê? Porque uma vez que você reúne tudo que é gigante, ele não funciona mais. Você vê hoje nas reuniões, tanto das câmaras temáticas, das câmaras técnicas, que é uma preparação para as reuniões do comitê, as plenárias, que ocorre, sabe, também 6 reuniões ao ano, sabe, não há uma agilidade, não há uma produção tão necessária de correções, de inovações. Isso é muito necessário. E eu acho que o comitê, e aí falando do comitê como um todo, eu acho que ele deveria ter um papel melhor de comunicação, né? E deveria fazer esse papel, deveria fazer isso acontecer para todo mundo, inclusive para os usuários lá na base, né? Muitas vezes o comitê acaba discutindo coisas nessa esfera e eu acho que falta comunicação. A gente se preocupa com a gestão porque ao município cumpre a gestão do uso e da ocupação do solo. Então é um nível de detalhe que não está longe dessa preocupação, né? Então, os municípios, eles
Eles precisam cumprir normas jurídicas de controle do uso e ocupação do solo para proteção da água, para proteção da produção de água nos mananciais, né? Mas eles não têm o retorno disso, não têm a recompensa disso. Então eu acho que essa é uma questão crítica, eu acho que isso ainda é um desafio que está para ser equacionado. Na minha opinião, deveria ser dividido e os subcomitês passar a ser comitês regionais e discutir o seu problema de água, de reservatório, de invasão. E você sabe que tudo que é restritivo e não dá destino à ocupação do solo legalmente, toda vez que você dá um destino de uma ocupação legal, essa ocupação legal preserva, ajuda, não polui. Ninguém é louco de querer poluir a própria água que vai tomar, né? No período que eu estive presente no comitê, foi um trabalho muito rico, voltado a construir dados mesmo e voltado a trabalhar de uma forma colaborativa com outros comitês, até para entender, escuta, fenômenos que acontecem aí, ocorrem aqui também, porque eles estão todos coligados. Se nós entendermos o processo de bacia hidrográfica, quando você separa as unidades de gerenciamento, você separa muito mais por uma questão de estado do que de uma questão de natureza, de geografia natural. Avançamos muito, quer dizer, você vê a questão, mas ainda temos algumas questões que precisam ser focadas, assim, a gente precisa ter objetividade na discussão, e muitas vezes a gente se perde nas questões da representação, do direito de cada um, tá certo? A gente se perde um pouco nessas discussões mais de caráter político, tá? E deixa as questões de caráter mais técnicas de lado. Então eu vejo assim como um processo de evolução. Quer dizer, não tenho nenhum pessimismo com relação a isso. Eu acho que existem dificuldades, mas eu acho que já foi muito mais difícil. Hoje a coisa está muito mais organizada e acho que ainda falta avançar no sentido de ter das pessoas entenderem qual é a sua função dentro desse processo. Eu tenho um problema muito sério, por exemplo, justificar por que é que a agência de bacia não tem um trabalho mais proativo. Eu sei que o trabalho é difícil, porque você tem recurso, tudo cabe a um órgão técnico para você aplicar aqui e acolá, né? E sempre há um estudo, sempre há um trabalho que, sem tirar mérito de nenhum dos outros, tem relevância, mas eu acho que nós precisamos mostrar um pouco mais de proatividade numa questão, numa solução um pouco mais concreta. E quando eu falo uma solução mais concreta, eu vejo os recursos da cobrança pelo uso da água, a EMAI como empresa de geração de energia elétrica paga royalties, já tem uma legislação específica, independente da cobrança pelo uso da água, até por conta do uso da água para energia, numa ação direta no tratamento, na ampliação da rede coletora de esgoto, na melhoria das estações de tratamento. Porque eu não posso ter uma estação de tratamento de esgoto em que eu tenho só um primário e achar que eu ia me satisfazer com isso. Eu quero ver o rio melhor, não é para a futura geração nenhuma. Eu quero para a minha geração. Porque eu trabalho para isso, eu acho que a maioria das pessoas trabalham para isso, e não estão conseguindo enxergar esses benefícios agora. Então a gente vê que não existe, o dado não é homogêneo, o dado acaba se tornando muito heterogêneo. O mesmo dado pode ser repassado de formas diferentes. Então isso preocupa um pouco. Eu acho que a gente deveria, já existem sistemas hoje mais eficientes, principalmente para água e abastecimento, né, de abastecimento de água e de esgoto, mas nos outros temas, como cobertura florestal, não se atualiza, né? Não se atualiza informação. A gente trabalha às vezes com mapeamentos de vários anos,
Por exemplo, o último mapa de cobertura florestal que eu trabalhei na minha cidade é de 10 anos agora, 2019, está completando 10 anos. Só o Rodoanel, que é uma obra que é de grande porte, ele levou uma grande... Então você vê que ainda não é atualizado. Então a gente...